Boa noite. Esta semana, como todos sabemos, tivemos mais uma final de reality show. A audiência, segundo consta dados do Ibope, foi grande, empatando com a quarta edição desse mesmo reality. Mais uma pessoa enriqueceu e merecidamente. E beleza, não? É claro, todos sabemos o quanto é difícil ficar sem fazer nada por 3 meses em uma casa cheia de mordomias. Os programas de fofoca, ou mais educadamente falando, da indústria do entretenimento, se fartaram, tornando essa final assunto para 1, 2, 3, 10 programas. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A televisão atualmente deixou de ser um lazer que a família pode ter junta. Hoje, o que vale para as grandes redes de comunicação é a nossa audiência e nada mais. Não se preocupam em colocar mulheres avantajadas se exibindo em plenas 3 horas da tarde. Ou ainda não vem nada demais em exagerar na violência em novelas que parecem mais noticiários policialescos do que uma forma de entretenimento. E pasmem, até os jornais ditos imparciais são atingidos por essa guerra desregrada. Não pensem vocês que a culpa é só das emissoras, hein? A população é que é a maior culpada, é claro. É ela quem permite, quem dá audiência, quem assiste. Depois se arrepende, depois não me venham reclamar que seus filhos se tornaram violentos, ou que a filha engravidou do namorado, pensando que tudo ficaria bem, assim como na novela. Televisão é uma boa forma de entretenimento, mas também é a mais perfeita arma de alienação e manipulação em massa. Como em tudo na vida, tem seu lado bom e ruim. Basta usar um pouquinho mais os neurônios e perceber isso. Filtrar o que é bom e não assistir o que é ruim. Olha, não me façam passar vergonha aqui ou dar uma de palhaço. Se para tudo foi dado tal jeitinho brasileiro, não, deixa pra lá, meu filho sabe que isso não é verdade, e aceitarmos passivamente tudo que nos é colocado. Se o povo não se manifestar e não exigir uma melhor qualidade na TV, ou pensar que ele merece muito do lixo televisivo que é produzido, e seria obrigado a colocar o nariz vermelho e dizer: ao povo o que é do povo, e a César o que é de César. Você vai ver na edição de notícias: controladores de voo pedem perdão por motim. Militares britânicos libertados realizavam tarefas de espionagem. Cai imposto no fala sobre a internet na coluna X da questão. Na segunda parte da série Nossa MPB, você vai conhecer um pouco mais de uma das maiores cantoras brasileiras, Elis Regina. E ainda as principais notícias da semana, agora, na edição de notícias. A Associação Brasileira dos Controladores de Tráfego Aéreo, entidade que representa os controladores de voos militares, recuou no desafio à cúpula da aeronáutica e pediu perdão à sociedade brasileira pelo motim realizado do último dia 30, que provocou a paralisação do tráfego aéreo em todo o país. O recuo dos controladores militares ocorreu um dia após o presidente Lula anunciar o fim da crise aérea, dizendo que os aeroportos brasileiros vão encontrar paz e normalidade, não apenas na Semana Santa, mas daqui para frente. Lula também disse ontem que as pessoas precisam aprender que no regime democrático o respeito às instituições e à hierarquia é fundamental. A nota assinada pelo presidente da ABCTA, Wellington Rodrigues, encerra com os desejos de paz nos céus e feliz Páscoa. O capitão Chris R., responsável pelos 15 militares britânicos capturados no Iraque e libertados na quarta-feira, contou ao canal de TV Sky News que sua equipe realizava tarefas de espionagem. A entrevista foi gravada em 13 de março, mas a Sky News não quis levá-la ao ar para não pôr em perigo a segurança dos 15 soldados detidos 10 dias depois no Golfo Pérsico pela Força Naval Iraniana, que acusou os militares de invadir as águas do país. A TV britânica acompanhou a atuação dos militares enquanto realizavam patrulhas no norte do Golfo Pérsico para proteger as águas territoriais do Iraque conforme o mandato da ONU. Após o fim de um impasse de 13 dias com o Irã, que terminou com a chegada a Londres dos 15 militares britânicos que foram capturados pelo governo iraniano no dia 23 de março, o Reino Unido anunciou na sexta-feira a suspensão de todas as operações e patrulhamentos no Golfo Pérsico. Os militares foram detidos no Golfo, acusados de invadirem ilegalmente águas territoriais iranianas, o que o Reino Unido nega. É hora de ficar informado sem perder tempo. Vamos ver o que foi notícia nessa semana.
Crise após motim deixa controle aéreo sem chefia. Lula recua de acordo com amotinados. FAB retoma controle e monta plano especial para o feriado. Acordo com o Brasil é insignificante, diz ex-presidente dos Estados Unidos. Atrasos atingem 7,7% dos voos no país. Vamos agora ao comentário de Caio Postman. A internet é o X da questão dessa semana. A internet é hoje um dos principais símbolos do conturbado mundo moderno. O desenvolvimento tecnológico caracterizado pela intensificação das relações humanas interregionais, mediadas pela tecnologia, propicia a integração numa rede global de milhões de usuários através de uma gama de opções de entretenimento disponibilizado pela rede mundial de computadores. Algumas dentre essas opções estão os sites de relacionamento e salas de bate-papo que no Brasil virou febre. Além de aproximar as pessoas, a internet pode ser utilizada como um instrumento de pesquisa, oferecendo ao estudante uma diversidade de informações úteis para a sua vida escolar ou acadêmica, constituindo uma verdadeira biblioteca 24 horas. A democratização da internet é um dado considerável nos últimos 10 anos, nas mais variadas classes ou segmentos sociais. As lan houses hoje são verdadeiros pontes juvenis, onde adolescentes fazem novas amizades, jogam online com outros competidores distantes e fazem novas amizades virtuais. O Brasil está entre os 15 países com maiores números de conexões. Segundo dados do Ibope, o Brasil passou de 20 milhões de usuários regulares da rede, sendo mais de 11 milhões de usuários domiciliares ativos. Outro ponto destacado pela pesquisa é que os jovens na faixa entre 15 e 17 anos de idade respondem por 33,9% das pessoas que acessaram a rede. Além de ressaltar que, apesar da exclusão digital ser um fato para mais da metade da população brasileira, devemos fazer uma reflexão sobre os tipos de informação a que os jovens que fazem o uso regular da rede entram em contato. Por ser a adolescência uma época que inspira descobertas, muitos, por interesse ou curiosidade, acessam sites de pornografia ou violência. O Orkut, verdadeira mania nacional, é um ambiente que permite o intercâmbio de ideias e pensamentos sobre qualquer assunto, além de criar uma teia de relacionamentos virtuais e reencontro de amigos e familiares. Porém, é incrível o número de comunidades virtuais que fazem apologia ao crime, como preconceito racial, orientação sexual, incitação à violência e uso de drogas, o que inspira aos pais o maior controle sobre o conteúdo que seus filhos acessam. Muitos pais, iludidos com a pseudo-segurança que o mundo virtual traz, em contraste com a selva urbana cada vez mais hostil, não se preocupam em saber que tipo de conhecimento seus filhos estão absorvendo e que consequências podem trazer para a sua formação intelectual. Caio Postman, em O X da Questão. É hora de música na edição de notícias, e é claro, boa música. Hoje, na segunda parte da série Nossa MPB, nós vamos conhecer um pouco mais da vida de Elis Regina. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma... Elis Regina Carvalho Costa nasceu em 17 de março de 1945 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi sem dúvida a maior cantora brasileira de todos os tempos. Com técnica e garra, lançou alguns dos principais compositores brasileiros, como João Bosco e Aldir Blanc, Renato Teixeira, Fátima Guedes. Só não lançou Chico Buarque porque resolveu pensar sobre o assunto, e Nara Leão foi mais rápido. A Pimentinha, como era chamada, tinha a perfeição como meta. Exigia muito de seus músicos e compositores, exigia de sua gravadora, exigia da sua voz. Ganhava o público. Não foi sempre assim. Quando veio do Rio Grande do Sul, tentou carreira no Rio de Janeiro, não foi pra frente. Seus primeiros discos eram repletos das exigências da mídia. Elis teve que cantar o que vendia, né? Transferindo-se para São Paulo, encontrou a cidade de braços abertos. Foi na capital paulista que Elis chegou à perfeição e onde se transformou numa tradição, assim como Rita Lee. Elis virou São Paulo de cabeça para baixo, que a acolheu e recolheu, quando aos 36 anos de idade apagou-se o brilho da estrela. Elis cantou mais de 300 canções durante sua vida e fez parceria com muitos cantores renomados, como por exemplo Tom Jobim. Foi a primeira pessoa que escreveu sua voz como instrumento na ordem dos músicos do Brasil, e era. A voz de Elis soava como instrumento afinado, não perdendo nem por um minuto o carisma e o encanto de cada canção. A edição de notícias fica por aqui, obrigado por ter nos assistido. Nós nos despedimos hoje com imagens da incomparável e inconfundível Elis Regina.